por exemplo, no canal Horeca, não é? Da hotelaria, da restauração, que é um canal, imagino que importante, não é? Para assoalheiro. Nós é o principal. Isso, no fundo, é algo muito específico que deve ser comunicado, idealmente, não é? Pelo próprio... há Descansamos, poucos sítios, exato, era isso que eu ia dizer, há poucos sítios que têm descansar, portanto, só um restaurante com um nível já superior é que o tem. E, portanto, nota-se que em muita restauração existe uma baixa formação das pessoas, uma alta rotatividade, portanto, deve ser um desafio, imagino eu, conseguir com que todos os locais, todos, eu já nem diria todos, mas uma boa parte dos locais que vendem o vosso vinho, por hipótese, não é? Esses vinhos mais específicos, mais segmentados, consigam contar, até porque depois o restaurante vende, em muitos casos, uma variedade grande de vinhos, consiga contar ou passar essa mensagem de toda a complexidade que está por trás, do porquê de tudo aquilo que nos está a explicar, do porquê de ter mais resíduo, entrar de ter... Por isso é que estes vinhos vão entrar num nicho da restauração que normalmente são estrelas Michelin. Ok. Onde existe obrigatoriamente essa comunicação. Esse tipo de comunicação. Ou então, alguém que faz um serviço de mesa, porque não é preciso ser uma estrela Michelin para ter bom serviço de vinhos. Certo. Existem muitos restaurantes que até nem têm escassão, mas têm colaboradores ou Sim. Com esse são know-how, bastante não é? conhecedores. Portanto, tem que necessariamente entrar nesse segmento. Esse vinho não é um vinho de prateleira. Certo. Prateleira de supermercado, não é? Prateleira de supermercado ou mesmo, sim, prateleira de supermercado, porque prateleira nas garrafeiras também existe esse apoio. Certo. Ou seja, é uma coisa mais... Pois é isso, porque no fundo isto é um trabalho, era como dizia há pouco, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho mais complexo do que aquilo que aparenta, não é? Porque, ou seja, é como dizia há pouco, a inovação está em todo lado, está no processo produtivo, está no produto, neste caso está no produto, está no processo produtivo e depois está na comunicação também e está em toda a estratégia, não é? Depois de fazer com que o vinho vá parar ao sítio certo. Uma das coisas que eu ia perguntar, e entretanto já falámos nela, tem a ver com a questão das garrafas. E também queria ir em maior detalhe nesse ponto. Já tinha sido noticiado, portanto já era pública, o projeto que vocês já tinham desenvolvido, garrafas, creio que mais leves e mais amigas do ambiente. Isto já há algum tempo. Agora, nas últimas semanas, tem-se ouvido falar de alguns produtores de vinho que existe escassez de garrafas, existe escassez de caixas, ou seja, isto para dizer o quê? Eu para lhe perguntar o quê? Este tipo de investimentos em inovação, de forma antecipada, mesmo antes de que estes, até porque ninguém ia adivinhar que houvesse esta conjuntura, há 2 anos atrás ninguém adivinharia esta conjuntura toda, não é? De pandemias, de guerra, de uma série de... que depois veio trazer inflação e tudo isso, e agora as quebras de cadeias de valor, etc. Portanto, o que no fundo, na prática, tem causado constrangimentos a muitas indústrias. Este é um caso prático de que a inovação já era frutos a médio e longo prazo, ou seja, o facto de vocês já terem um processo mais amigo do ambiente, mais económico, mais leve, no fundo, esse projeto de inovação associado à garrafa faz com que vocês neste momento estejam melhor posicionados relativamente a estes constrangimentos que estão a existir? Sim, a resposta direta é sim. A primeira razão é que o trabalhar um projeto destes obriga-nos a criar proximidade com o nosso parceiro de garrafas e com o nosso parceiro de caixas. Porque quando se fala de uma garrafa, fala sempre de uma caixa. E o que significa que, por exemplo, no caso das embalagens de cartão, apesar de termos tido algumas dificuldades, não tivemos muitas dificuldades porque o nosso parceiro já era um parceiro que tinha dimensão. Fruto de quê? Da capacidade de resposta ao projeto que nós queríamos. No fundo, fomos trabalhar também com empresas mais inovadoras e mais ativas. No caso da garrafa, abriu-nos uma janela de inovação permanente e tivemos a consciência disso quando ficámos sem a nossa garrafa personalizada,
porque a vidreira até sem nos avisar adiou 2 meses a produção da garrafa, mas como essa garrafa tinha sido produzida com base numa outra garrafa muito conhecida do mercado, facilmente, durante 3 semanas, colmatamos essa nossa garrafa personalizada com essa nova garrafa que existe, essa garrafa que existe normalmente no mercado, e como essa garrafa, em termos de dimensão, em termos de estrutura, tem a mesma estrutura da nossa garrafa, ok, só não diz soalheiro, mas pronto, e a nossa garrafa tem lá alguns detalhes que nós adoramos, portanto, ela já vai voltar, foi uma questão pontual, mas alertou-nos a uma coisa, é que essa nova garrafa, essa garrafa que tivemos que usar a título de emergência, ainda é mais leve. Ou seja, como ela é mais leve, abriu-nos a perspectiva de que o nosso vinho mais inovador, mais irrequieto, que é o Alô, vai continuar com essa garrafa. Certo. Ou seja, algo que surge como um obstáculo, vamos-lo transformar, ou temos que transformar, em algo que é positivo e que é inovador para o produto. Certo. E daí que não deitamos fora essa oportunidade, agarramos essa oportunidade e acreditamos que o Alô, que foi escolhido para fazer sempre o caminho mais do ser o irreverente, pode-nos abrir perspectivas futuras para uma mudança global, né, em toda a gama de vinhos, para atingir mais um objetivo que nós pensávamos que era inatingível, de ter ainda uma garrafa mais sustentável. Certo? Certo. Isto o que é que faz? Aliado a uma comunicação, a Fundação Porto Protocolo tem neste momento em curso uma divulgação sobre porquê vinhos bons têm garrafas pesadas. Esta tendência de vinhos bons terem garrafas pesadas já tem críticas ao nível, por exemplo, da agência Robinson, que é uma das principais jornalistas a nível mundial. É uma bola de neve. Uhum. O que é que acontece à bola de neve? É que este contexto económico também serve para a gente lhe dar mais um empurrãozinho à bola. Certo. E ela vai ainda mais rápido. Agora, nós temos que estar abertos sempre para a perspectiva de que a inovação nos abre conhecimento para gerir melhor o futuro. Não é mais que isto. Inovar não é mais que adquirir conhecimento. Certo. Então, qual é o ponto central do soalheiro? Nós, no fundo, somos armazéns de conhecimento. Por isso é que temos de ter uma equipa motivada, por isso é que a nossa equipa tem que ser resiliente, tem que ter capacidade de adquirir formação, que é um ponto que muitas vezes só se fala do ponto de vista legal, mas não é. A competitividade da empresa passa por formação, por ajustar toda a organização da empresa para que o conhecimento seja fácil de entrar e ficar. Uhum. E o que é isso do conhecimento entrar e ficar? É ter uma certificação em inovação. Porque se nós não tivermos, muitas vezes o conhecimento entra e evapora-se. Certo. Sim, no fundo é ter um processo interno depois de gestão dessa informação, não é? E do conhecimento para que ele possa estar Acessível a todos e que permita, em situações de risco ou de obstáculo, também servir como uma ferramenta que se calhar outras empresas não têm tão rápida como nós temos porque já pensámos no assunto. Certo. E isto surge muitas vezes, em todas as áreas existe isto. Nós podemos trabalhar, no meu caso, faço enologia desde 94. Às vezes ainda me deparo com constatações que dizem, porquê que eu não percebi isto mais cedo? São coisas simples. Mas, ok, se a gente não se esforçar por ir percebendo essas coisas, não temos essa tal evolução. Certo. E também já falou, aliás, estes projetos da garrafa, da caixa, percebe-se desde logo uma coisa, que é, e que é eu diria que é um defeito na nossa área empresarial, que tem vindo a ser modificado nos últimos anos, e da qual vocês não sofrem, porque
esses projetos são trabalhados em rede, não é? Ou seja, são trabalhados em cooperação, em copromoção com outras empresas, não é? Porque vocês não fazem garrafas, nem fazem caixas, fazem vinho, não é? Portanto, é muito importante, no fundo, estar aberto a qualquer possibilidade, não é? Porque tanto fazem isso nesse aspecto. Existe um outro projeto que é conhecido e do qual já se falou também neste podcast, portanto, quando cá teve o Ricardo da Tintex, por exemplo, não é? Ou seja, vocês também aproveitam numa outra lógica, na lógica mais de produto, vocês também aproveitam os resíduos, os vossos resíduos, para os reintroduzir na cadeia, neste caso, noutra área, não é? Não sei se na vossa própria, no vosso próprio produto conseguem reintroduzir alguma coisa. É um resíduo que depois é aproveitado pela inovação da Tintex, que é uma empresa, enfim, eu acho que das mais inovadoras nesta área, e que permite hoje em dia, ou vai permitir dentro de uma semana, apresentar, por exemplo, uma linha de vestuário. Nós não estamos autorizados a dizer exatamente o que é, mas houve alguém que quis dar vida a este tecido e que vai, no fundo, criar uma linha de vestuário para a área da restauração, que tem como base um tecido orgânico revestido a película de uva. Okay? E se isto não é o melhor que há da economia circular, eu tive dificuldade a responder a uma das perguntas que insistentemente colocaram no início, numa entrevista, que foi: e diga-me o valor do resíduo, e assim. Pois, isso é aquela pergunta muito difícil de responder, porque um resíduo, por definição, não tem valor, não é? Certo. Supostamente era lixo, não é? Supostamente é resíduo. Mas, na verdade, é isto que é motivador. É transformar algo que tem custos, até para, no nosso caso, não terá custos para eliminar, mas muitos resíduos têm custos ainda acrescidos para a empresa, certo, para os eliminar, ou para que sejam menos agressivos para o ambiente. Neste caso, junta-se o útil ao agradável, mas é como o João disse: se não tivermos rede, se não tivermos parceria, se não tivermos abertos à parceria, nós convidamos já 2 universidades e, felizmente, uma terceira quis organizar a Universidade de Minho, posso dizer, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Neste momento existem a Universidade do Porto. Temos muito boas ligações e, sobretudo, ligações que às vezes em Portugal se fazem ao contrário, quer dizer, nós queremos saber as linhas das universidades de investigação para nos adaptar àquilo que pode ser útil para nós. E muitas vezes faz-se ao contrário. A universidade chega à beira de um portão e diz assim: fazes isto? Certo? E claro que a pessoa muitas vezes não faz isso. Não, tem que dizer que não. Sim. Mas não diz, não é? Tem que dizer que não e tem que se adaptar ao que lhe interessa. Certo. Ou seja, no fundo também, e também é uma equação que falo muitas vezes aqui nesta conversa, que é perceber também a ligação à comunidade, ao sistema científico e tecnológico, não é? Às universidades, aos centros tecnológicos, que naturalmente nestas empresas, e como é o caso da Soalheiro, com um espírito francamente inovador, não é? E como um pilar, e que o tem internamente como um pilar estratégico, também não consegue passar sem essa ligação. Ligação essa que tem vindo a ser melhorada ao longo dos últimos anos, não é? Ou seja, ainda falava aqui há dias com o Rui Coutinho, que estava, portanto, na PBS e, entretanto, está na nova Business School, que dizia precisamente isso, ou seja, no fundo, a linguagem da universidade também se foi adaptando um pouquinho à linguagem ambos se foram aproximando, não é? Mas cada vez mais também houve a compreensão do lado das universidades que é preciso haver aqui um match de interesses. Eu acho que o grande problema, desculpa-me interromper-te, João, é distinguir muitas vezes o que é investigação do que é experimentação. E a investigação fundamental, muitas vezes estamos a olhar para o micro do micro do micro, e que só vai ter efeito para a empresa, se calhar, daqui a 50 anos, ok? E depois temos a experimentação,
A experimentação que vai beber à investigação, mas já é o colocar em prática. Certo. E muitas vezes a dificuldade que sentimos a nível da empresa nós temos necessariamente processos rápidos. Nós gostamos de ver as coisas acontecer e o nosso ciclo não é um ciclo de investigação. É um ciclo de experimentar, é um ciclo mais simples. E, na verdade, as grandes universidades, eu estou a dizer grandes universidades, normalmente as universidades têm estruturas maiores de investigação, estão muito mais vocacionadas para a investigação fundamental do que para a investigação aplicada ou experimentação. E eu acho que e sente-se que há uma mudança, e claramente sente-se que há uma mudança, e sente-se que há um aproximar muito forte das necessidades práticas das empresas. E isto ajuda também a acelerar os processos. Certo. Sim, no fundo, é parte integrante da fórmula, não é? Da equação. Estas entidades estarem ligadas às empresas e as empresas depois cooperarem entre si, e já percebemos que esse é também um dos vossos segredos. Para além de... Vocês têm inclusive uma cave de inovação, não é? Portanto, chamam-lhe cave de inovação. Isto o que é concretamente? É de lá que surgem as ideias todas? É desta cave? É o espaço do prazer. Aquele espaço, se calhar, gera 5% de faturação a curto prazo, vai gerar muita faturação a longo prazo, mas gera muito prazer. É um espaço que permite também, do ponto de vista das visitas, conhecerem o que é a microvinificação, a microestratégia, e esse espaço é mesmo um espaço físico, e esse espaço tem uma vantagem, é que nós abrimos as portas e funciona como uma incubadora de ideias também. Temos parceria com uns mais jovens, outros menos jovens, mas sobretudo há pessoas que estão ligadas a outras áreas, ou a restauração, ou até que são jovens estudantes e que têm ideias e que nós ajudamos a concretizar essas ideias. No fundo, é também um captar de ideias novas, completamente diferentes daquelas que podem surgir internamente na empresa, e que também surgem, mas que normalmente são mais, eu diria, menos prováveis. Certo. Menos prováveis. Certo. E aqui no fundo, abrir as ideias, porque toda a inovação começa numa ideia, sem dúvida, e ver se aquilo é concretizável ou não, e com o nosso conhecimento tentá-lo que seja concretizável, porque muitas dessas pessoas não têm a possibilidade, por meios físicos ou até por meios de conhecimento, de o concretizar. Certo. Estou a falar, por exemplo, PetNuts. Os PetNuts no soalheiro, que são espumantes obtidos a partir da primeira fermentação, têm alguma turvação, são vinhos da nova... Eu diria, já existem PetNuts há muito tempo e foram a origem do champanhe. O primeiro champanhe teve origem no PetNut. Mas hoje em dia voltamos, e João Bars tem claramente uma procura por este tipo de vinho, e surgiu de uma parceria deste género. Certo. Olha, posso lhe dizer aqui a título pessoal que, por acaso, do soalheiro nunca provei. Aliás, porque eu provei a primeira vez espumante de Alvarinho recentemente, e fiquei impressionado com a qualidade. Muito, muito bom. Que é um produto, creio eu, é um produto que está a crescer, não é? O soalheiro foi o primeiro produtor de Alvarinho a fazer espumante em 1995. Então, se calhar eu é que já vou atrasar. Já existe. Não, estou a dizer isso porque não era conhecido. Certo. Não era conhecido. O espumante, hoje em dia, é feito por todas as adegas, praticamente, e em Espanha, Rias Baixas também já tem espumantes. E começa, como não tinha escala nenhuma, não era conhecido. Certo. Só começou. O que deu escala ao espumante, no fundo, também foram as feiras que são organizadas em Melgaço e Monção, em que as pessoas vão e aqui estes produtos têm menos quantidade de garrafas, muitas vezes são descobertos nessas feiras. Certo. Portanto, essa se calhar foi a segunda das inovações depois de ter plantado a primeira vinha.
Certo, exato. E lá está, e faltou-lhe durante alguns anos a parte da comunicação, não é? Que era trazê-lo cá para fora, porque pareceu-me um produto muito diferenciador a nível de qualidade, e é algo que ainda não se, pelo menos da minha percepção, ainda não se vê muito na carta da maioria dos restaurantes. Não há muita quantidade, não. Pois, imagino que seja algo que esteja crescendo caso, agora por exemplo, não exportamos praticamente porque não temos quantidade. Certo. É tudo mercado nacional. Certo. Mas há expectativas de que isso possa... Sim, está a crescer. Pois. Bem, para além destes projetos que já falamos, existem outros projetos que tenham internamente e que queira destacar a nível de inovação, que tenham, sejam, portanto, que estejam já implementados ou que se possa levantar o véu de alguma coisa que se esteja a fazer para o futuro e que de alguma forma tenha... Vou partilhar um vinho, que é um vinho inovação e que vai sair daqui a pouco para o mercado, e que é o vinho da inovação da equipa. Ou seja, é um vinho que se chama Lágrima. Lágrima, o simbolismo do vinho é lágrima. Porquê? Porque é obtido a partir do mosto que sai sem prensagem. Ou seja, quando o sumo, as uvas entram na prensa, há um sumo que sai logo, esse sumo deu origem a um vinho. Foi uma ideia de um dos elementos da equipa, da prensagem, o João, e toda a equipa vai assinar esse vinho. Portanto, vai ser muito giro, porque é também inovação que traz união, que traz motivação, e nós até, em termos de comunicação interna, usamos essa inovação para reforçar essa comunicação interna. E pronto, acho que vão gostar muito. É um vinho que tem uma acidez do caraças. E, portanto, Mas já sai para este verão? Já sai para este verão? Já, vamos ver. Isso ainda não sei. Certo. O rótulo já está no forno. Certo. É Lágrima que se vai chamar, não é? Lágrima Soalheiro. Certo. E para este ano, bem, daqui a alguns meses, não muitos, não é? Irá começar a vindima do ano. O que é que está à espera de... Não é? Todos os anos se fala das colheitas, são melhores, são piores. Diz-se que este último ano, este inverno foi pouco chuvoso. Isto depois também depende das regiões, não é? Naturalmente. Isto significa o quê? Que vamos ter um vinho melhor, um vinho menos bom, mais quantidade, menos quantidade? O que é que espera? João, eu costumo dizer que a vindima é sempre no final de agosto e em setembro. Para já é muito cedo. Na realidade, tivemos um início de ano bastante seco, um inverno bastante seco. A nossa preparação de vindima já começa já. Aliás, eu sou sincero, começa no fim da vindima, quando fazemos o resumo das ideias, o resumo dos obstáculos, das dificuldades, das coisas boas, e com esse registro preparamos a próxima vindima. Neste momento estamos a adquirir as barricas, todo o tipo de novos utensílios que vamos querer, novos recipientes que vamos querer para esta vindima 2022, e temos já também alguns projetos de vinha que vamos querer fazer separados na adega. A parte dos projetos estamos alinhados, há projetos que queremos fazer seguir, e surge sempre um ou outro projeto novo, que neste momento ainda não posso falar. Segredos são a alma do negócio. Exatamente. Bem, se bem que vocês são uma empresa muito aberta, não é? Daquilo que já temos vindo a conversar, desde o início da conversa, reforçando a ideia que falávamos há pouco, o que é muito bom e não é muito comum ver-se... hoje em dia, cada vez mais, começa a existir esse espírito, mas a maior parte das PMEs, das empresas familiares, do que quer que seja, são, regra geral, empresas muito fechadas sobre si próprias, que é exatamente o oposto daquilo que vocês são, muito abertos com a comunidade, não é? Com todas... portanto, para começar, têm as portas abertas e, como já falamos, para qualquer pessoa que possa visitar. Depois tem uma ligação grande a muitas outras empresas, não é? E a toda a cadeia de valor com a qual trabalham portanto, cooperam e imagino que os desafiem para novos produtos, como já tivemos oportunidades de falar.
E depois estão também abertos à comunidade, como dizia há pouco mais. João, e nunca nos podemos esquecer de que tocamos 150 famílias produtoras de uva no nosso território. Temos 40 famílias que trabalham connosco todos os dias e já é uma pegada social, fala-se tanto de pegada carbónica, esta pegada social é bastante grande e traz-nos uma responsabilidade acrescida, por isso temos que ser muito abertos para crescer sempre, não é? Certo. Sim, e contextualizando, para quem não conhece bem a região, porque vocês têm um impacto grande na região, a região, eu diria que é uma região relativamente desertificada, não é? E com pouco, portanto está muito assente, os postos de trabalho estão muito assentes nas empresas de vinhos, não é? E portanto, sabendo que vocês são também uma das maiores, se não a maior da região, o impacto é grande do ponto de vista social, como dizia bem, e que é importante ressalvar, não é? Até porque sem pessoas não há vinho de qualidade, seja ele de qualidade ou não, mas neste caso de qualidade. E não há território, sem pessoas não há território. Sim, exatamente. Depois tem ali um efeito, exatamente, que depois acaba por isolar ainda mais o território. Mais duas questões antes de terminar. Uma delas para perceber se tem interesse noutros vinhos, isto é, noutras regiões, se existe expectativa ou interesse, até porque começa-se a ver isto cada vez mais, de deixarem. Daquilo que sei, vocês só fazem Alvarinho, certo? Depois. Correto. Tem interesses noutras regiões, noutro tipo de vinhos do país, ou está nos horizontes, ou para já estão? Sim, eu tenho muito interesse mesmo, mas como consumidor. Certo. Como consumidor, adoro os vinhos portugueses, acho que faz parte da nossa genética provar, mas como investidor, não. Acho que é muito importante nós salvaguardarmos o nosso conhecimento onde realmente podemos fazer a diferença. Qualquer investida fora da nossa área de conforto é sempre encarada por nós como um risco. E daí é preciso ter, digamos, os pés bem assentes e por isso é que nós queremos ser um especialista em Alvarinho. E agora piscamos o olho ao Loureiro, mas foi no Vale do Rio Minho e nesse tal em Valença, depois do Monte de Faro, mas, digamos, esses horizontes, além dos vinhos verdes, não estão nas nossas expectativas. Ok. Uma última questão relativamente ao enoturismo. Já aqui deu uns toques nesta área, portanto, para quem não conhece, vocês também têm enoturismo na própria quinta, não é? Que no fundo, imagino que tenha a ver com envolver as pessoas numa experiência mais enriquecedora, digamos assim. O que é concretamente o projeto, também para dar a conhecer a quem ainda não conhece? O projeto tem uma novidade, novidade essa que vai ser visível dentro de 1 ou 2 semanas. Estou a dizer 1 ou 2 porque já estamos em fase de mudança. A nossa nova área de enoturismo ficou pronta e temos agora 4 salas de prova temáticas. A sala Soalheiro, que é a nossa sala clássica, a primeira, com uma paisagem muito bonita sobre o Vale do Rio Minho e que se vê as montanhas em Espanha. Vai agora ser acompanhada por uma outra sala onde se vê o Vale em Portugal e 2 salas mais, uma origem, que foi onde tudo começou, a garagem do carro. Não posso dizer muito, vocês depois não querem visitar. E a sala Pétala, que não tem luz direta, é Cava do Espumante e pronto. 4 novos atrativos. Nós, na realidade, achamos que enoturismo é sinónimo de experiências que queremos partilhar convosco, com provas de vinhas, com fumeiro, com queijo, com os produtos locais e sobretudo, aprender vinho, que eu acho que é muito interessante. Certo. E alojamento? Tem ou está nos... Temos uma casa, desculpem interromper-te, João. Sim. Temos uma casa em alojamento local e que está a ser o embrião para um projeto futuro de investimento com cerca de 10 quartos e que estamos já numa fase avançada do projeto.
Certo, certo. Bem, para quem não conhecia, fica também agora uma série de novidades já no ar, seja para o conceito das provas, seja para alojamento, que de facto fica também numa zona, para quem não conhece, muito agradável, muito ares bastante respiráveis, digamos assim, não é? E hoje em dia, sobretudo depois da pandemia, cada vez mais se começou a dar alguma, se calhar, importância adicional a podermos respirar ares mais saudáveis, digamos assim, menos confusos, onde ainda se consegue ouvir a natureza, não é? Os passarinhos e tudo isso. Quer dizer, a vossa região é É claramente, claramente, é um destino de natureza, não tenho dúvida. exatamente, é, é uma dos vossos pontos fortes, seguramente, e portanto ficam também estas novidades em cima da mesa. Luís, agradeço uma vez mais a disponibilidade pelo tempo e pela partilha do projeto, com 40 anos, e portanto aproveitar também para dar os parabéns pelos 40 anos. Outros 40 anos seguramente se virão, porque quando se aposta na inovação da forma que vocês o fazem, estão no fundo a garantir a durabilidade e a sustentabilidade da empresa, não é? Portanto, seguramente que muitos outros 40 anos virão a seguir, mantendo o espírito e esta estratégia, não tenho grandes dúvidas disso. João, muito obrigado. Olha, muito sucesso para o teu InnovTalks. Acho que é bom a gente falar disto abertamente e até breve. Obrigado, até breve.